Senhoras e senhores, hoje um dia especial, esse canal Marcos Melo Melo, Razões para Crer. Eu quero agradecer a todos vocês pelas visualizações e por se inscreverem nesse canal. Se inscreva, dê o seu link aí e eu agradeço muito. Um alô especial ao Sandoval, poeta aqui na cidade de Capela, Alagoas, poeta, escritor, filósofo. Os seus poemas estão no Face, Sandoval Vieira. Você pode ir lá no Face, Sandoval Vieira, você pode ver esse patrimônio aqui de Capela, meu amigo Sandoval. Um abraço também ao Alexandre, meu amigo aqui, meu vizinho, a Andréia, o Wellington também, o Wellington e a Zezé, esse casal maravilhoso, meus vizinhos são especiais, nunca me dão trabalho, eu sempre estou agradecendo a Deus por ele. Um abraço lá em Cajueiro, a turma lá da educação, o Lucas está também sempre assistindo os nossos vídeos, nossas mensagens, o Messias, a todos, o Celso também, um alô especial a Cajueiro, a minha cunhada Cida, pregadora, ao Washington, a Sabrina e a Saniele também, esse pessoal maravilhoso, pastor Jaciro, um abraço. Hoje quero falar rapidamente, porque morreu um amigo meu da cidade do Pilar e eu, como meu amigo, hoje eu quero homenagear essa mensagem a ele. Existem cinco motivos por que tememos a morte. Vamos falar desses cinco motivos por que tememos a morte. E deixa eu dizer o primeiro. Primeiro, a morte é algo misterioso e desconhecido. E esse sermão está baseado em Hebreus 9, 27. Vamos ler primeiro, que eu já ia esquecendo. Hebreus 9, versículo 27. Está ordenado aos homens morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Só esse versículo. Então, 5 motivos por que devemos temer a morte. A morte é algo misterioso e desconhecido. É o primeiro tópico. É normal temermos aquilo que nos é desconhecido. Nós tememos a morte, porque não sabemos o que acontece depois dela. É uma surpresa para nós. Mas a Bíblia diz que um foi à morte, passou 3 dias e foi ao inferno, e pregou aos espíritos em prisão sua vitória. E ao ressuscitar o 3º dia, Jesus Cristo disse que existe vida depois da morte. Nós não vamos perecer matéria e vamos virar vegetal, não. Depois da morte, ainda estamos vivos, somos imortais. Jesus disse, aquele que crê em mim, João no capítulo 11, disse, aquele que crê em mim jamais morrerá. Então, desconhecemos a morte. Não sabemos o que irá acontecer depois. Mas Jesus Cristo, Ele irá com você, através de sua pessoa, se você o aceitar como Salvador, e acreditar na sua morte expiatória, no seu sangue foi derramado por você. Ressuscitou o 3º dia, subiu aos céus e disse que voltaria a esse planeta. Então, o segundo motivo de que devemos temer a morte é que temos que enfrentar a morte sozinhos. Se pudéssemos enfrentar a morte com alguém de lado, era bom, mas nós temos que chegar a esse momento sozinhos. E a Bíblia diz que depois da morte, o crente, aquele que ama Cristo, aquele que o reconheceu como Senhor, aquele que viveu para Ele, depois da morte vai para o céu. Jesus Cristo envia os seus anjos, e os anjos levam para o seio de Abraão o paraíso que é o céu. Mas já aquele que rejeita Deus, que não vive segundo a sua palavra, vai para um lugar chamado inferno, um lugar perigoso, de fogo. E lá a comida do inferno é chumbo derretido e fel de dragão. Isso é temas para outros programas. O terceiro, somos separados das pessoas que amamos. Meu Deus, nós vamos se separar, nos separarmos de parentes, de amigos, de esposa, de filhos, de pais, de amigos. E isso é triste. Nós somos separados das pessoas que amamos. Mas no céu veremos todos
tantos os nossos familiares, se eles aceitaram Cristo como Salvador. Se não, nós não poderemos nunca mais ver. Mas se toda aquela família e os amigos aceitaram a Cristo como Salvador até agora, claro, veremos no céu pessoas de todas as partes do mundo. Estamos falando de 5 motivos por que devemos temer a morte. E já passamos pelo primeiro, segundo, terceiro, agora é o quarto. Com a chegada da morte, as nossas esperanças e sonhos não mais irão se realizar. É verdade. Quando morremos, os nossos objetivos param. Quando morremos, todos os sonhos desaparecem. Ninguém pode mais realizar os seus sonhos. Porque a morte, a palavra morte no grego é thanatos, e quer dizer separação. Essa palavra é tão misteriosa que só está na Bíblia 81 vezes em todas as escrituras. Jesus falou pouco dela. Apesar da Bíblia falar um pouco da morte, nós sabemos que a morte não é o fim, porque Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é evangelho, isso é boas novas, a ressurreição de Jesus Cristo. O quarto tópico é: com a chegada da morte, nossas esperanças e sonhos terminam. E o último tópico, 5 motivos de que devemos temer a morte, é que a morte é inevitável. O escritor John Elward, dos Estados Unidos, ele disse que a morte iguala o alto e o baixo. Eu vou chamá-la aqui de Dona Morte. A morte, ela separa uma família, ela entristece uma cidade, ela entristece um país. Quando personalidades famosas morrem, como Ayrton Senna, eu vi pela TV o mundo todo, bilhões de pessoas assistindo via satélite. O mundo ficou entristecido pela a morte de Ayrton Senna. O mundo se entristeceu por morte de pessoas famosas ao redor desses anos. Mas Jesus Cristo venceu a morte ao terceiro dia ao enfrentar a morte, o inferno e o pecado. Veio debaixo das partes da terra do inferno e declarou sua vitória. A partir de hoje nós podemos viver para Cristo. Nós temos acesso aos céus, nós temos acesso a Deus, nós temos acesso e temos esperança de que os mortos ressuscitarão para a vida eterna. Uns irão ressuscitar para a vida eterna, como diz Daniel no capítulo 12, no versículo 2, e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, 5 motivos porque cinco motivos porque devemos temer a morte. E hoje eu quero convidar a você a aceitar Cristo como um Salvador. Então vem agora. Ele pagou a dívida na cruz. Ele, o Santo de Israel, pagou sua dívida no Calvário. Ele derramou seu sangue carmesim vermelho por nós pecadores. Eu sou pecador, você é pecador, nós somos pecadores. Transgredimos as leis de Deus, transgredimos os 10 mandamentos. Mas se o Espírito Santo te ajudar agora, e Ele quer te ajudar, venha. Jesus Cristo ama você. Eu vou orar por você para que Deus possa operar na sua vida. Senhor nosso Deus, eu te agradeço agora, porque muitos virão aceitar a Cristo através dessas mensagens, não só nesse país, mas em outros países do mundo. Deus de Israel, opera agora. Perdoa os pecados daqueles que estão aceitando Cristo como Salvador. Perdoa suas dívidas, escreve seus nomes no livro da vida do Cordeiro, Senhor. Eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém.